Ele chegou e mudou por completo o ambiente do Grêmio, recuperando jogadores. E aquilo que se falava que Arthur faria, Carlos Vinícius vem protagonizando, decidindo jogos, trazendo companheiros para um contexto diferente. A gente vai falar sobre vestiário, bastidores, mas é só depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as movimentações do Carlos Vinícius e o impacto que este jogador tem gerado. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento das APIs e APAY, um aplicativo que resolve os problemas do teu veículo. Tá chegando o fim de 2025, antes da virada do ano, paga o que tu tá devendo. Ah, não sei se tô. Cara, baixa o aplicativo das APAY, ele é gratuito, faz a consulta de maneira gratuita e se estiver devendo aí, aproveita lá, paga sem sair de casa, pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, a partir de 10 vezes você tem direito a utilizar o cupom ADUPLA20 para ganhar desconto nas taxas do parcelamento. Então assim, ó, é barbada, resolve os problemas, consulta toda a tua situação, fica informado sobre o teu carro, moto ou caminhão, não tem por que não usar, tá? Zapay. Deixa eu falar com você sobre o Carlos Vinícius, tá? Porque atualmente o Carlos Vinícius ele virou um grande personagem do time do Grêmio, resolvendo jogos, 8 gols marcados em 12 partidas, 12 participações. Se a gente pegar do momento em que ele marca o seu primeiro gol, que é no Clássico Grenal, são 8 jogos, 8 gols, tá? São números muito interessantes. E analisar o plano de jogo que o Mano Menezes tem utilizado, também é analisar a forma como Carlos Vinícius tem impactado. O time do Grêmio, cada vez mais, joga por conta do seu centroavante. Tem o Arthur, que é uma peça fundamental, não estou discutindo aqui a importância do Arthur, por favor, tá? Isso é reconhecido, o Arthur dita ritmo, mas o Carlos Vinícius mantém a bola no campo de ataque. Ganha a primeira bola, batalha pela segunda bola, dá opção de linha na frente, prende zagueiro, abre espaços. Ele é um jogador que, por mais que seja um 9 pivô, ele é completo. Ele consegue jogar fora da área, dentro da sua característica, a contribuir para a progressão do time. E é esse o ponto que talvez mais tenha chamado a atenção de todos, que mais tenha feito com que o Carlos Vinícius caísse definitivamente nas graças do torcedor. Hoje, ele é o centro do novo ataque do Grêmio. E desde a sua chegada, a equipe ela mudou completamente. Não falamos mais sobre a recuperação do Bright White porque o torcedor está concentrado nas atuações do Carlos Vinícius. O Mano, na sua última entrevista, falou que o Carlos trouxe muita coisa boa. É o centroavante que o Grêmio não tinha e que procurava há muito tempo. O time está destravado. Antes era travado, previsível. E hoje passou a ter uma referência que ajuda na construção das jogadas. Ele sustenta a bola no ataque, e esse é o ponto principal na avaliação do técnico Mano Menezes, algo que com o Bright White o Grêmio não conseguia fazer. Automaticamente, ele dá tempo para o time chegar na frente, evita que o Grêmio perca a bola tão rápido. O pivô do Carlos Vinícius, na opinião da comissão técnica, aquela jogada de receber de costas, de armar jogadas, tem sido fundamental para o crescimento de vários jogadores. E aqui a gente precisa falar sobre a leitura do Mano Menezes de que o CV, o Vini, ele é responsável direto pela melhoria de atletas. Amuso, por exemplo. O Mano explicou que o Amuso virou outro jogador quando teve alguém para se aproximar, quando teve uma referência como o Carlos Vinícius para conseguir segurar a marcação e dar opção para ele se movimentar um pouco mais por dentro. Antes o Amuso ficava isolado na ponta, agora ele entra por dentro, tabela, chega na frente, porque tem alguém para fazer isso com ele, alguém com esta característica. O Pavão é outro, que deu um salto de qualidade jogando ao lado do Carlos Vinícius. O argentino rende melhor quando tem alguém fixando o zagueiro dentro da área. Antes, a leitura da comissão técnica é que, como os zagueiros tinham mais tranquilidade, porque não tinha ninguém lá para marcar, o Bright White era um pouco mais móvel, característica, não é sobre estar bom ou ruim, estar certo ou estar errado, tá? Os zagueiros saíam e acabavam atacando mais os pontas, atacando mais os meias, dificultando o jogo de uma galera. O mesmo passa por Cristaldo, que fez um bom jogo contra o Vasco da Gama, e o Mano foi muito claro.
Estando bem posicionado o Franco Cristaldo, ele vai ter chance de gol. Teve 2 em 15 minutos contra o Vasco e acabou desperdiçando. Com o 9 empurrando a linha defensiva contra o seu próprio gol, o Cristaldo encontra o espaço que ele precisa para jogar e que antes não existia, e que na época do Luis Soares existiu e fez o Cristaldo ser um dos grandes jogadores do Grêmio naquela temporada. A leitura do Mano Menezes, ela é muito clara. O Mano descreve o Carlos Vinícius como um jogador que mudou o ambiente, mudou o vestiário. O grupo precisava de um atleta com esta característica, com esta virtude. E o Carlos Vinícius chegou com a postura de um jogador vencedor, de rotinas de treinamento intensas, uma cultura de exigência que faz parte de qualquer formação de equipe vencedora. E é esse o ponto crucial. O Carlos, que é o gente boa do vestiário, que é o pastor, que é o amigão da galera dentro de campo, ele é uma referência de vontade, de briga, de ser batalhador. Isso eleva o nível do vestiário, isso contamina positivamente o ambiente e a direção do Alberto Guerra tem essa leitura e está muito satisfeita de fazer parte do movimento de contratação do Carlos Vinícius, tá? Antes e depois da chegada, tá? Pra gente fechar esse conteúdo aqui, eu vou resumir algumas coisas que eu consegui nas últimas horas conversar sobre o Carlos Vinícius e o impacto no time. Antes da chegada, o time estava espaçado, sem presença diária, dependência de jogadas pelas pontas, com o Pavão e o Amuso muito longe das áreas quando jogavam, com o Cristaldo sendo engolido pelos volantes adversários e tendo atletas mais móveis ali na frente, pouco efetivos, como o Bright White, o próprio André Henrique, onde o cheiro do gol não se fazia presente. Depois da chegada do Carlos Vinícius, o Grêmio tem uma presença real de área. Jogadores que se aproximam muito mais, porque tem um pivô que está facilitando e dando tempo para que essa movimentação aconteça. As finalizações aumentaram tendo o centroavante na área. Os gols passaram a sair com mais naturalidade. O time parou de ser previsível e se tornou uma equipe mais ajustada e encaixada. Talvez o Carlos Vinícius seja o segredo do Grêmio para 2026. Uma peça-chave. Assim como o Arthur é considerado peça-chave, o Vini da Pose também tem ganhado esse status. E eu quero saber a tua opinião sobre o Carlos Vinícius. E principalmente, como fazer na volta do Bright White no próximo ano. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.